Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Assim seja. A live de hoje é de número 260. O Evangelho é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 29. Sacrifício da própria vida. E aí, esse tema do Evangelho é forte, né, gente? Porque a gente fala assim, mas como assim? Bem-aventurados os aflitos, sacrifício da própria vida. Deus é amor, Deus nos criou com todo amor para que a gente seja assim a sua semelhança, né? E como sofrer? Mas tem um mais aí no meio do caminho. Somos espíritos em evolução. Estamos aqui para resgate, para aprender, para ajudar. E sofrer, passar pelas aflições. Já o Emmanuel falava para o Chico, quando o Chico passou por muitos pedaços de sofrimento, né? Era uma alma boa, tinha muito problema de saúde, e às vezes ele falava, Emmanuel, será que Jesus não pode me curar, me ajudar? Emmanuel falava assim para ele, a gente tem que passar pelas nossas provas com dignidade, com força, com coragem, né? Que fala, mas eu sou bom, eu não fiz nada de ruim para ninguém, eu nunca prejudiquei, mas nós não sabemos o porquê de todas as coisas. Então, nos compete aceitar, né? E se a gente passar com força, com um pensamento positivo, a gente passa melhor. Quem gosta de ficar do lado de uma pessoa que só reclama? Então, que a gente não seja essa pessoa, né? Porque a gente afasta os outros. Tem provas muito difíceis, a gente sabe, e que merece todo o nosso amor, a nossa paciência, né? Para ajudar essas pessoas. Mas sempre tentando mostrar o lado bom, levantando essas pessoas. E a nós mesmos, se a gente passar também por essas provas. E, assim, o Chico costumava dizer, ele gostava de falar historinha, né? Como Jesus falava para nós histórias, parábolas, e nos ensinava, porque a gente tira muito ensinamento das parábolas. Então Jesus falava assim, Chico falava assim, tinha 2 homens, eu acho que era brasileiro, que estava caminhando pelo deserto, 2 homens com uma cruz. E essa cruz era grande e pesada. Caminhava com a cruz, arrastando com dificuldade, mas levava a cruz. O outro pensou assim, eu vou cortar um pedaço. E tirava um pedacinho. Cada pouco que ele andava, ele tirava um pedacinho dessa cruz, para ficar mais leve, para ele caminhar melhor. Até que depois de muito caminhar nesse deserto, eles avistaram um lago, com um lugar bom para viver, com comida, né, com árvores. Só que, para chegar nesse lago, tinha um abismo. Eles tinham que atravessar esse abismo. Olharam assim, e agora? O que estava com a cruz comprida, bem grande, lá vai dar certinho. Colocou lá, fez uma ponte e passou. O que estava só um toquinho, não tinha como, e não podia usar a cruz do outro, era do outro. O que ele fez? Ele voltou o caminho todo, colando os pedaços. Então, quem somos nós? Nós somos aqueles que carregam a cruz com dignidade, com força, sem tanto se lamentar, porque aí a gente vai ter mais força, ou aquele que corta, que quer pular pedaço, e depois tem que voltar, né? Tem que voltar em outras encarnações, né? Então, fazer o nosso melhor. Aí tem aquela frase que fala assim, fazer o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Fazer o errado é errado, mesmo que todos façam. Eu vou fazer, todo mundo faz. Eu vou tirar vantagem, eu vou furar a fila, eu vou pegar, ninguém está vendo. Não pode. É a cruz que a gente está cortando, não adianta. Temos que fazer certinho, né? Para não ter que voltar e corrigir depois, né? O Chico, gente, só para arrematar, é curtinho, ele escreveu 450 livros, 459 livros,
todos. Ele não pegou um centavo. Ele doava para a Federação Espírita Brasileira e para obras de caridade. E o pai dele falava assim: Chico, tá dando dinheiro esses livros? Pai, eu nem sei. Chico, mas você podia pegar um pouco. Não, pai, eu não posso, não é meu, é os espíritos que escrevem. Não sou eu. Chico, eu vou construir um galinheiro aqui do lado da nossa casa. Cada pessoa que chegar, eu vou pedir uma galinha. Pai, por favor, não faça isso. Né? E o pai indignado, porque o Chico vivia do salário, era pouco. O pai vendia bilhete da Loteria Federal, era pouco. E a família era grande para tratar. Aí ele falou assim para o Chico: Chico, esses espíritos aí que escrevem esses livros, são espíritos lá no tempo de Jesus, são antigos. Eles não sabem o que a gente está passando. Deixa, Chico, não fica triste não. Quando eu morrer, você joga na loteria, que eu vou parar a roleta no número que você jogar. O Chico ria, né? Só que ele fala: eu nunca ganhei na loteria. Então ele não parou a roleta. E aí um dia o Chico lá no quarto dele, chegou o pai dele já desencarnado, já havia morrido, com uma mala. Ele estranhou o pai com uma mala. Falou: pai, por que dessa mala? Falou: filho, eu vou voltar, eu vou reencarnar. Depois de 5 anos, a sua mãe vai voltar também, porque a gente vai se casar. E a nossa filha vai ser Cidália, a madrasta do Chico, que ele tanto amava. Aí ele viu que ele não ia reencontrar com as pessoas, né? Com o pai, com a mãe, com a madrasta, quando ele chegasse lá de lá. Mas faz parte. Aí ele falou: mas e a mala? Ele abriu a mala vazia. A mala, filho, representa o vazio que eu tive em mim quando eu não te entendia e não aceitava. Então, que a gente não seja vazio, que a gente aceite as nossas provas, que a gente passe por elas com dignidade, com força, com coragem, que a gente lute para melhorar, porque tem que lutar para melhorar. Mas quando não dá, né, que a gente faça o nosso melhor, sempre. Boa noite novamente. Bela história. E aqui nós vamos começar com ela. Né? Os itens são 29 e 30. Falta um item para nós terminarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há quantas quartas-feiras vimos repetindo sobre esse item, né? E essa mensagem também é de São Luís, que foi rei de França, que nós já comentamos. E o tema é esse: o sacrifício da própria vida, 29. E ele começa assim: aquele que se acha desgostoso da vida, e aqui eu fiz um corte. Aquele que se acha desgostoso da vida. E aqui nós vamos fazer um link com o que a Denise falou agora há pouco. Para não cair no desgosto da vida, importa que nós comecemos a encher a nossa malinha já. Os espíritos, às vezes, eles são sutis nas suas mensagens, mas às vezes são rígidos. Olha só o que lá no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, que trata de penas e gozos terrenos, deu o Evangelho segundo o Espiritismo. A questão 943, Kardec pergunta: de onde veio o desgosto da vida? De onde veio o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? É óbvio que ele estava raciocinando a partir de uma visão nossa, temporal, aqui encarnados, né? Olha a resposta: efeito da ociosidade.
da falta de fé e geralmente da sociedade. Nós perdemos a alegria do existir, porque desperdiçamos nossos talentos, desconectamos da nossa essência, colocando a serviço nosso processo de aprendizado, da elevação da nossa sensibilidade e a serviço do próximo, os nossos talentos. E quando nós nos afastamos disso, fica vazio. E se permanecermos por tempo excessivo nesta situação, vem a melancolia, a tristeza, o desespero, o suicídio, no limite. Da falta de fé, eu ouso dizer que todas as criaturas humanas têm fé. Porque ela é a presença do Pai em nós. O que ocorre é que ao longo do nosso processo, à medida que nós vamos nos autoconhecendo, nos autotransformando, nos autoamando e amando aos demais, essa sementinha germina e vai se intensificando em nós. Para isso, nós não podemos ficar com a nossa mala vazia. E quando essa sementinha vai desabrochando, quando ela vai se intensificando em nós, nós vamos nos conectando com essa dádiva abençoada que é a alegria do existir. Então falamos da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade, sim. Porque o meio no qual estamos, se for um meio que se preocupa com a condição de cada elemento que constitui essa coletividade, no suporte à família, no suporte à educação, no suporte à saúde, no suporte à segurança, a empregos decentes. Ou seja, se for uma sociedade saudável, a possibilidade dos seus elementos caminharem para um processo de ideação suicida diminui tremendamente, apesar de nós termos exemplos neste sentido de países altamente desenvolvidos, onde o índice de suicídio é muito elevado. Mas lá, se a sociedade propicia esse nível de segurança, de conforto, falta talvez o quê? Trabalhar a fé. Desapegar-se dos modelos materialistas consumistas. Porque aí, de novo, aquelas conquistas realizadas nessas nações, elas se tornam instrumentais para a elevação do ser. E não é um fim em si mesmo. Não é? Continuando. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, olha só. Aquele que faz o que gosta, deixa de ser sacrificial. O trabalho passa a ser uma bênção. É uma lei divina. Lei do trabalho. Aliás, nós vimos isso. O Alan Moraes, que foi na palestra que aconteceu pelo Movimento Espírita no Centro Espírita Paula Vitor, há 1 ou 2 semanas atrás. E aqui nós resgatamos essa concepção de que o trabalho é lei divina, de que o trabalho na realidade representa a presença do Pai em nós, e esse cinetismo divino, cinetismo no sentido da energia, resulta para nós em trabalho, nos convocando para nos tornarmos co-criadores do Pai, em planos cada vez mais elevados. E à medida que nós respondemos a esse chamado, não é chamado, é convocação, utilizando os nossos talentos, de novo, o vazio existencial deixa de existir. Nós nos preenchemos utilizando os nossos recursos em benefício de nós mesmos e do próximo. Então, repetindo, para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Fique 1 hora sem fazer nada. Às vezes é bom pra caramba. Às vezes nós estamos cansados, estamos realmente esgotados. Ótimo, na lei do trabalho se prevê três grandes
blocos: o trabalho, o lazer e o descanso, não é? Que tem proporções variáveis para cada um de nós e ao longo das nossas vidas. Mas fiquemos em apenas um desses aspectos. Fiquemos em apenas no trabalho, nós vamos nos desequilibrarmos. Fiquemos apenas no ócio, no lazer, vai cair no ócio. Fiquemos apenas no descanso, vamos nos cansar que tanto descansar, não é? Mas quando nós estamos nas nossas atividades e amamos aquilo que fazemos, a sensação de passagem do tempo é como se ele escorresse mais rapidamente. Quando nós estamos parados, distante daquilo que nós gostaríamos de fazer, o tempo não passa. Por exemplo, estou aqui falando com vocês, estou preocupadíssimo com o relógio, porque eu amo o que eu estou fazendo. Eu tenho que falar um monte de coisa para vocês no tempo que eu tenho. Então, quando amamos o que estamos fazendo, aquela imagem que nos foi trazida secularmente, que o trabalho é um sacrifício, deixa de existir, passa a ser um motivo de alegria, de conexão do ser com a sua essência. Suportam, quando assim é, as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, resiliência. Na época de Kardec, esse termo não existia, não é? Então, aprendemos a sermos resilientes, ou seja, defrontarmos com as dificuldades e crescermos nelas, caminhando para esse processo de autorreflexão, de autoconhecimento, de autotransformação. Quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. E aí, na questão 945, Kardec pergunta: que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? De novo, uma resposta dura: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Nós trabalhamos quando falamos, quando ouvimos, quando escrevemos, nos nossos fazeres, quando olhamos, quando escutamos. Porque a cada uma dessas ações, nós estamos direcionando os nossos pensamentos. A escuta, ela é seletiva, o que significa escolha, vontade. A escuta, o olhar, a escrita, o falar, são seletivos, representam a nossa vontade dirigida. E quando assim o fazemos, nós nos apropriamos de parcela do fluido cósmico universal, imprimimos essa parcela desse fluido cósmico universal, a natureza do sentimento, das emoções que os geraram. E estamos jogando esta contribuição nossa no universo. Qual a natureza dessa criação? Se for positiva, ela segue o seu curso e volta à sua origem, conectando-se com a energia de mesmo teor, seja para o lado positivo ou negativo. Então, o trabalho não é só aquele que traz a remuneração necessária. Estamos no mundo material, encarnados no mundo de provas e expiações, precisamos do trabalho material. Estamos distantes ainda do trabalho puramente mental e dos pensamentos dos espíritos mais elevados. Precisamos, mas não é só. E com isso nós começamos a ressignificar, nós não, os espíritos, ressignificam o trabalho, gerando mais oportunidades para todos aqueles que estão encarnados ou desencarnados. Porque mesmo aquele que esteja parado numa cadeira, tetraplégico, ele pensa, ele olha, ele ouve. Stephen Hawking, alguém já ouviu falar? O grande físico que morreu tetraplégico, trabalhou até o final da sua vida. Jerônimo, o apóstolo deitado, você já ouviu falar? Tetraplégico, trabalhava, rodava o Brasil, fazendo suas palestras, seu trabalho, e tantos outros. E aí, lá na 949, só para a gente fechar esses três aspectos, da ociosidade, da falta de fé, da sociedade, ele termina a questão assim: se abolirdes os abusos da vossa sociedade,
se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não terias mais suicídios. Vejam só. Mas continuando a questão, aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Vocês entenderam a questão? A criatura está desgostosa da vida, não quer mais viver, mas não tem coragem de se matar. Então procura uma desculpa à sua consciência que liquide com a sua vida, sem que seja por suas próprias mãos. Nós vimos isso na nossa reflexão da nossa quarta-feira passada. Vemos? A eutanásia ativa. Entra aqui a questão fundamental que se coloca perante as leis divinas, a questão da intenção. Se a criatura faz isso de forma premeditada e desencarna, foi um suicídio. Colocou a sua vida em risco propositadamente, quando não se colocou na situação da morte realmente. É um suicídio. E mais, muitas vezes nesse caso, transubstanciando essa atitude numa tentativa de se transformar em herói. Ou seja, um movimento egóico e danoso perante as leis divinas. Em Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 5, tem lá um depoimento de um pai que o filho, que era único, ia para a guerra. E ele só esse pensar deixava ele desesperado. O que ele fez? Se suicidou. Se suicidou porque desta forma o filho tinha que assumir a casa e não ir para a guerra. Vejam só a intenção. É um depoimento que está lá no livro Céu e Inferno. Depois ele foi evocado para que ele relatasse como estava a situação dele. E ele reconhecendo: sofro muito, mas ele, 3 pontinhos, é bom. Não conseguiu escrever o nome de Deus, a palavra Deus. Mas a intenção com a qual ele cometeu esse ato trouxe para ele atenuantes. Embora ele não tenha confiado, ele não tenha manifestado a sua confiança, a sua fé em Deus, porque ele não saberia o que poderia acontecer. O filho poderia, sim, ter sido morto na guerra, ou poderia ter constituído carreira militar, não se sabe. Vejam só, esse é um exemplo. O fato é que hoje nós não precisamos mais desses eventos exteriores para demonstrar a nossa perseverança na busca da alegria do nosso existir. Não temos mais leões no circo, não temos mais circo com leões. Aliás, o nosso pleito de gratidão para com os primeiros cristãos é infinito, não é? Mas nós não temos mais isso. Não temos mais prisões nas quais nós vamos ser jogados, esquecidos para o resto da nossa vida. Não precisamos mais desse subterfúgio, desses recursos. Hoje, a nossa grande batalha diária é contra as manifestações do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, de todas as viciações físicas e morais, que de alguma forma constituem um suicídio lento. Um suicídio lento que sobrecarrega as nossas consciências individuais e coletiva, ao mesmo tempo que afeta de forma extremamente negativa a psicosfera do planeta. Estamos nela, estamos sob essa psicosfera, criando. Qual a nossa parcela? De agravar ou de atenuar essa psicosfera?
Isso acontece a partir de cada um de nós. E Kardec continua, que o homem se mate, Kardec não, São Luís, que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. De novo a questão da intenção. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Para que serviria essa morte? Se colocar num campo de batalha, se colocar na frente de uma fuzilaria, desnecessariamente muitas vezes. Às vezes é necessário, claro. Mas se a criatura vai para uma situação dessa, com a predisposição de se colocar nessa situação, está se suicidando. E aí, de que serviu? Do ponto de vista do ser encarnado, para nada, porque morto ele não vai ajudar em nada. E do ponto de vista do ser espiritual que somos, no plano espiritual, ele vai cair num processo de arrependimento tremendo, muitas vezes de raiva, de ódio, em relação àqueles que o colocaram nessa situação e àqueles que provocaram a sua própria morte. Isso não passa de um pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejar seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Vejam só. Lá no item 30, ele continua essa exploração. Vejam só. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? De novo, desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. E aí nós temos alguns exemplos de seres que se defrontaram com o perigo, colocando em risco sua própria vida, sabendo que ia ser morto, que se defrontou com a estrutura de poder existente, que se defrontou com as estruturas de hábitos, costumes da época, que se defrontou contra uma linha filosófica, um estilo de vida centrado no materialismo, no eu, em detrimento do próximo. Vocês conhecem um exemplo? Jesus não temeu, embora respeitasse, olha só, ele não temeu, embora respeitasse os poderes temporais. Ele sabia o que tinha que fazer e fez, independente do que acontecesse com ele. Foi um sacrifício em prol da humanidade. Mas nós temos exemplos mais próximos. Recentemente, um dia desse, e aqui eu vou trazer para nós mesmos aqui, um brasileiro que morava nos Estados Unidos, viu a sua sobrinha se afogando lá em Utah, sendo arrastada pela correnteza num lago, estranho, lago tem correnteza, mas lá tem. Ele não pensou duas vezes, se atirou às águas, pegou esse pedal, né? Pedal, você fala, né? Se atirou às águas, chegou lá, conseguiu salvar a sobrinha, só que virou. Ele conseguiu levar até a margem segura, mas a correnteza o levou. Salvou a menina, a sobrinha, mas se afogou. Herói. De fato, herói. É assim que a manchete lá nos Estados Unidos aconteceu e aqui no Brasil também. Teve uma bombeira aqui no interior de São Paulo, no incêndio, eu não lembro o nome do município, no incêndio salvou 10 pessoas.
Aí ele viu uma criança, ela, bombeira, ela viu uma criança presa no meio do fogo. Foi lá, segurou, tentando tirá-la, não conseguindo, tirou a sua máscara e entregou para a criança para que ela pudesse respirar. Salvou a criança. Mas o que acontece conosco quando nós ingerimos muita fumaça? Afeta as nossas vias respiratórias, o nosso pulmão. Ela quase morreu. Porque nós não sabemos quando realmente vai ser essa última hora. Ela quase morreu. Salvou as pessoas, cumpriu o trabalho dela, salvou essa criança, colocou em risco a sua vida. Sabe o que é um bombeiro, uma bombeira, em pleno incêndio, tirar a sua máscara e entregar para alguém para salvar essa criatura? Ela conseguiu. Mas quem pode ter a certeza de que esse momento da morte chegará? Ela não pensou nisso. Ela poderia ter morrido, como morreu esse rapaz lá no lago. Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para um momento mais crítico? Não poderia ela, a providência, salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Aquele exagerou, né? Da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Questão 951 de O Livro dos Espíritos, que nós citamos, não sei se foi na quarta-feira passada ou retrasada. O sacrifício da vida é às vezes meritório, quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes? Resposta: isso é sublime, de novo, de acordo com a intenção. E o sacrifício da vida não é, então, um suicídio. Allan Kardec nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. Novo ainda. Estava em seu trabalho lá na França e, de repente, descendo uma escada, caiu com aneurisma cerebral fatal. Esgotado pelo seu trabalho. Foi suicídio? Não. Ele se dedicou sua vida a essa missão. Divaldo, quando era novo, Europa, passou lá por Portugal de Salazar, pela Espanha de Franco, ditaduras. Que lá, se bobeasse, era mais ou menos com alguns países do Oriente, da Ásia atualmente, né? Bobeou, é fuzilado. E aí ele começou a desenvolver que para ele o ideal seria de repente ser preso numa dessas ditaduras, ser colocado na paredão e ser fuzilado pregando o espiritismo. Isso era novo ainda, só muito novo a gente pensa. E pediu para Joana de Ângeles: eu gostaria de morrer dessa forma, pregando o espiritismo. Pediu que fosse concedido isso a ele. Ela falou assim: eu vou levar para as esferas superiores e depois te dou uma resposta. E o tempo passou e ele cobrou Joana. Chegou um dia, Joana de Ângeles chegou para ele e falou assim: olha, o teu pedido foi concedido. Ele já começou a se imaginar sendo Marte, sendo pregado, sendo fuzilado, falando do espiritismo e tudo mais. Só que não é bem do jeito que você pediu. Você vai morrer a cada dia. Cada dia um amigo teu vai te abandonar. Cada dia vai acontecer de alguém falar mal das tuas obras. Cada dia alguém vai afetar de alguma forma a tua moral. Os teus amigos mais próximos te deixarão, com raras exceções. Até o final dos seus dias, ele começou já a se arrepender do pedido que tinha feito. Ou seja, um sacrifício longo. Essa foi a vida do Divaldo. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve 5 tipos de desencarne. Aliás, eu citei isso na nossa reflexão passada. E um deles, bastante conhecido da doutrina espírita, nos meios espíritas, é o desencarne de Dimas, que morreu
que desencarnou também, digamos, antes do que deveria. E André Luiz pergunta, Padre Jerônimo, não será o caso de Dimas, porque ele estava pensando no caso dele, André Luiz, todo mundo sabe que André Luiz aconteceu, né? Desencarnou e foi para o umbral, 8 anos, porque fumava, bebia, etc, etc. Depois ele trouxe essa obra maravilhosa que nós estudamos até hoje, não entendemos uma fração ainda. Mas pensando no caso dele, ele pergunta, Padre Jerônimo, que é o instrutor espiritual do livro, não será o caso de Dimas, um caso de suicídio inconsciente? Não, Divaldo. Não, André. Porque Dimas, se ele falhou na extensão, ele conquistou muito na intensidade. Ou seja, uma encarnação completiva. Um exemplo citado na obra de André Luiz, O Beijo da Vida Eterna, de uma criatura que dedicou a sua vida, se sacrificou em prol do próximo. Quer ver outros exemplos? Mahatma Gandhi, que salvou, libertou centenas de milhões de indianos do jugo inglês, sem derramar uma única gota de sangue, exceto a dele. Foi assassinado. Quer ver outro exemplo? Martin Luther King. Nasceu em 1929 e foi assassinado em 1968. Esses dois também se defrontaram com as estruturas de poder da época. Também se defrontaram com hábitos, costumes e preconceitos da época. E pagaram com a sua vida isso. Mas não fugiram da missão, do trabalho a que haviam se proposto. Aí, aqui no final. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil, que não é o caso deles. E não pôde vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho, que não foi o caso deles. Um sacrifício não é meritório, senão pelo desinteresse. E aquele que o pratica tem, às vezes, uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Eu citei os exemplos acima, para mostrar o contrário do que poderia ter, do que essa afirmação nos traz. Nenhum deles agiu por interesse próprio. Nenhum deles fugiu à missão consciencial, ao seu dever moral. Kardec comenta no final desse item: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado, é um sacrifício que ele realiza. Mas antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil do que a sua morte. Que Deus nos abençoe. Muita paz. E com essas reflexões palpitando em nossas mentes, agitando as nossas emoções, procuremos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, conectando-os com o plano espiritual aqui presente, os nossos mentores, e juntos sintamos a presença amorável do nosso Mestre Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, receba uma vez mais, Senhor, o nosso preito de gratidão. Sê conosco, Senhor, e fortalece-nos, para que saibamos aproveitar
cada oportunidade abençoada que o nosso Pai coloca para cada um de nós. Que saibamos escolher os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas atitudes, de forma a plantar no universo o nosso melhor. Auxilia-nos, Senhor, para que nesse processo de autoconhecimento nós nos conectemos com o melhor dos nossos talentos e, exercendo a nossa vontade, transformemos uma vez mais a oportunidade de existir em utilidade para o espírito imortal que somos e para a coletividade que nos acolhe. Lembra-nos sempre, Senhor, dos teus ensinamentos, do trabalho dos teus apóstolos, dos teus missionários, que jamais se distanciaram de nós. Auxilia-nos para que nas nossas reflexões nós mergulhemos no sentido profundo de cada conceito, de cada ensinamento. Que as palavras não atravessem as nossas mentes como meros sons, mas com impacto profundo do seu significado, a ponto de nos conclamar a mudança dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. Que saibamos plantar em nossas mentes e em nossos corações essa disposição da transformação para o melhor. Que saibamos preencher os momentos do nosso existir com significados sublimes da alegria do servir. E sentindo a alegria do servir, sentiremos cada vez mais a alegria do existir, deixando para trás definitivamente qualquer resquício de desgosto, de mal-estar, de melancolia, de tristeza nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. E assim, com a tua bênção, dos nossos mentores e responsáveis por esse trabalho, pedimos licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.